Bem-vindos ao Holograma Histórico, episódio 24, A Linhagem dos Reis, Herdeiros dos Deuses. Desde os primórdios da humanidade, os povos da Terra reverenciaram reis, imperadores e líderes supremos, como se fossem mais do que simples homens. Eles não governavam apenas... eles reinavam. A palavra de um rei podia construir cidades ou destruí-las. Seu olhar era lei. Seu sangue era sagrado. Mas de onde veio essa ideia? Quem disse que alguns homens estavam destinados a governar, enquanto outros deveriam obedecer? Por que os primeiros reis eram considerados descendentes dos deuses? E mais ainda, por que culturas separadas por oceanos, línguas e milênios contam as mesmas histórias? Faraós que vieram das estrelas, imperadores com sangue solar, reis que falavam com o céu, tribos que obedeciam a linhagens que vinham dos céus à terra. O padrão é universal e nos leva a uma pergunta profunda. Será que a realeza humana foi criada como um projeto global dos Anunnaki? Ao observarmos os registros das civilizações mais antigas da Terra, percebemos algo surpreendente. Um padrão repetido com precisão em diferentes continentes, por povos que, supostamente, nunca tiveram contato entre si. Todos eles possuíam reis, mas não reis comuns, reis divinos. Egito, o trono de Ra. No Egito antigo, o faraó não era apenas um governante, ele era um deus encarnado, chamado de filho de Ra. Ele era visto como o elo vivo entre os céus e a terra. Ao assumir o trono, o faraó recebia dois nomes, um nome real e um nome divino. Seu corpo era considerado sagrado, e seus rituais de coroação envolviam purificações, oferendas aos deuses e cerimônias cósmicas. O trono egípcio era mais do que poder político. Era um cargo espiritual. Os deuses Ra, Osíris, Ísis e Horus eram considerados os primeiros reis do Egito. E o faraó apenas continuava a linhagem. Suméria, os reis dos céus. Na Suméria, berço das civilizações registradas, os próprios textos cuneiformes afirmam que a realeza desceu do céu. A lista dos reis sumérios divide a história entre dois períodos, antes e depois do dilúvio, antes do cataclismo. Reis como Alulim e Alaugar governaram por dezenas de milhares de anos. Esses reinados impossíveis, do ponto de vista humano, sugerem que os primeiros reis eram, na verdade, seres não humanos. A palavra Lugal, rei em sumério, significava literalmente grande homem, mas sua autoridade vinha de algo superior, os decretos dos Anunnaki. As cidades sumérias, como Eridu, Nippur e Ur, eram centros sagrados onde os deuses escolhiam os reis. Não havia separação entre o trono e o templo. O governo era celestial, vestido de carne. Índia, o Dharma dos deuses. Na Índia ancestral, os Rajas e Maharajas se diziam descendentes da dinastia solar e da dinastia lunar, ambas conectadas com os Devas, os deuses celestes do hinduísmo. Segundo os Puranas e o Mahabharata, os grandes reis do passado recebiam armas sagradas, conhecimento astronômico e até veículos voadores, os Vimanas das divindades. A autoridade real vinha do Dharma, uma ordem cósmica que colocava o rei como guardião do equilíbrio universal. Esses reis tinham conselheiros brahmanes, astrônomos celestiais e acesso a mantras sagrados. Conhecimento que, segundo a tradição, não era deste mundo. China, o mandato celestial. Na China, a realeza era legitimada pelo conceito do mandato celestial, uma espécie de permissão divina que poderia ser retirada a qualquer momento. O imperador era chamado de Filho do Céu. Morava na Cidade Proibida, um reflexo terrestre do paraíso celestial. Seu trono era alinhado com os pontos cardeais, os elementos e os ciclos lunares.
Cada ação do imperador tinha consequências cósmicas, e sua autoridade dependia de manter o equilíbrio entre o céu, a terra e a humanidade. A perda da virtude de um imperador era refletida em desastres naturais, como se o próprio planeta reagisse à falha de um governante que devia obediência aos deuses do céu. Américas, o trono do sol. Nas Américas, o padrão era o mesmo. Os incas afirmavam descender diretamente de Inti, o deus sol. O imperador era chamado de Sapa Inca, o único Inca. Ele era adorado como divino. Tinha sacerdotes, astrônomos e uma rede de caminhos sagrados que conectavam o império. Tudo em sua vida era regulado pelos céus. Os astecas também viam seus tlatoanes, os líderes supremos, como escolhidos pelos deuses. O rei era literalmente a voz dos deuses na terra. Entre os maias, os governantes usavam tocados imponentes, faziam sacrifícios rituais e realizavam observações celestes em pirâmides-templos. Tudo para manter a harmonia com os céus. As pirâmides, os rituais, os calendários astronômicos repetem os mesmos elementos encontrados do outro lado do mundo. Japão, a linhagem que nunca se rompeu. E no Japão, a Casa Imperial afirma até hoje descender da deusa solar Amaterasu. Essa linhagem sagrada jamais foi rompida. Durante mais de 2.600 anos, os imperadores mantêm a narrativa de que vieram dos céus, para governar com sabedoria e equilíbrio. É como se uma única diretriz tivesse sido aplicada ao mundo todo. Um modelo de reinado pré-estabelecido, com símbolos recorrentes, deuses solares, poder divino, hierarquias sagradas. Mas quem poderia ter criado esse modelo e espalhado por todo o planeta? As tábuas sumérias, os papiros egípcios, os textos védicos e os códices pré-colombianos nos dão uma pista. Os próprios deuses, os Anunnaki, segundo os registros sumérios, após o dilúvio, o grande cataclismo que quase extinguiu a humanidade, os Anunnaki decidiram que não poderiam mais reinar diretamente sobre os homens, como faziam antes. A destruição causada pelo próprio conflito entre eles havia mostrado que era necessário um novo modelo de governo, menos exposto, mais indireto e ainda assim totalmente eficaz. Foi então que aconteceu o que os textos chamam de a divisão da Terra. Esse momento marca um divisor de águas na história dos deuses e dos homens, pois ao dividir o planeta entre si, os Anunnaki plantaram as sementes do que hoje chamamos de civilização, a nova ordem Anunnaki. Os principais líderes, Enki, Enlil, Ninhursag, Marduk, Nanar, Inanna e outros, repartiram o mundo em zonas de influência. Cada território foi confiado a um deus patrono, um regente divino, que passaria a comandar uma região, um povo, uma cultura. Mas essa divisão não era geográfica apenas. Era espiritual, simbólica e estratégica. Vamos entender como ela funcionava. Enlil, senhor do ar, pai do julgamento. Enlil ficou com as terras altas da Mesopotâmia. Ali nasceriam os impérios sumério, acádio, babilônico e assírio. Essas regiões eram marcadas por estruturas de controle rígido, leis severas e uma forte autoridade central. Enlil era o símbolo do poder absoluto. Seu templo em Nippur, o Ekur, era considerado o centro da terra, o olho de comando de onde as ordens dos deuses eram distribuídas. Nanar, o deus da lua. Nanar, filho de Enlil, recebeu o comando da cidade de Ur, na Caldeia. Era um deus associado aos ciclos, ao tempo, à fertilidade e à justiça. Mais tarde conhecido como Sin, foi reverenciado em todo o crescente fértil. Sua iconografia, a lua crescente com 2 chifres, influenciaria religiões futuras, incluindo as tradições semitas. Enki,
o mestre das águas e da criação. Enki, senhor das águas doces e da sabedoria, ficou com as terras do sul, o Abzu, atual África. Ali estavam os recursos naturais mais importantes para os Anunnaki: ouro, metais raros e minerais. Foi também ali que ele iniciou sua maior obra, a criação do Adamu, o primeiro Homo sapiens, por meio da engenharia genética, em que estabeleceu centros de conhecimento, templos subterrâneos e escolas iniciáticas. Sua influência é percebida em culturas africanas, dravídicas e até andinas. Marduk, o filho rebelde. Marduk, filho de Enki, ambicionava mais do que lhe foi dado. Por influência e força política, acabou tomando o Egito, onde foi adorado como Ra. Com o tempo, assumiu o trono cósmico e foi reverenciado como Amon-Ra. Sua ascensão gerou disputas violentas entre as casas de Enlil e Enki, levando a conflitos cósmicos refletidos em guerras humanas. Segundo Sitchin, foi Marduk quem alterou o calendário e promoveu revoluções nas crenças antigas. Ningish-Zida, o arquiteto divino. Ningish-Zida, filho de Enki, mais conhecido como Thoth, era o guardião do conhecimento oculto, da escrita e da ciência. Sua marca aparece no Egito, nas pirâmides, nos mistérios de Ísis e Osíris. Mas há evidências de que ele migrou para as Américas, sendo adorado como Quetzalcóatl pelos astecas e Viracocha pelos incas. Um deus barbado, de pele clara, que ensinou leis, matemática e astronomia. Inanna, a dama dos céus e da guerra. Inanna, também chamada de Ishtar pelos babilônios e Astarte pelos fenícios, recebeu os territórios do norte entre a Assíria e as montanhas da Anatólia. Ali, ela cultivou reinos guerreiros, exércitos devotos e cultos ao amor e à fertilidade. Era reverenciada como deusa da dualidade, capaz de nutrir e de destruir. O projeto: governar sem estar presente. Com essa divisão bem planejada, os Anunnaki não precisavam mais intervir diretamente. Criaram dinastias reais humanas, herdeiras do sangue divino, e passaram a governar à distância, usando reis como intermediários. Esses monarcas, escolhidos desde o nascimento, eram treinados por sacerdotes iniciados, ensinados a obedecer à vontade dos deuses e instruídos em astrologia, rituais, leis e guerra. O povo acreditava que o rei era sagrado, e o rei acreditava que sua autoridade vinha dos céus. Com isso, os Anunnaki garantiram domínio global, sem precisar de presença física. Reflexos humanos de guerras celestiais. Mas essa estrutura também plantou as sementes da divisão. Conflitos entre Enlil e Enki. Disputas de poder entre Marduk e Ninurta. Alianças entre Inanna e Nanar. Todas essas tensões desceram aos humanos. Muitas guerras antigas, como a destruição de Sodoma e Gomorra, o conflito entre Egito e Babilônia e as batalhas do Mahabharata, foram reflexos das disputas Anunnaki travadas através dos seus reis. Os humanos lutavam, mas os jogos eram dos deuses. Um dos aspectos mais enigmáticos e ao mesmo tempo mais recorrentes nos relatos sumérios, egípcios, védicos, bíblicos e mesoamericanos é a repetida referência a reis que não eram totalmente humanos. Eles eram diferentes, mais altos, mais fortes, mais sábios e, em muitos casos, extremamente longevos. Os antigos não apenas os veneravam, eles os temiam. Gilgamesh, o rei semideus. Na famosa epopeia de Gilgamesh, o próprio herói rei de Uruk é descrito como 2/3 Deus, 1/3 humano. Sua mãe era a deusa Ninsum. Seu pai, um homem mortal escolhido para gerar um descendente poderoso. Gilgamesh tinha força sobre-humana, conhecimento dos deuses e uma obsessão, a imortalidade. Ele falava com os Anunnaki, enfrentava seres míticos
e viajou até os confins da terra em busca do segredo da eternidade, as listas sumérias e os reis eternos. Mas ele não foi o único. As listas de reis sumérios, gravadas em tabuletas de argila, narram reinados que duraram milhares de anos. Alulim, o primeiro rei de Eridu, teria governado por 28.800 anos. Enmenluana, de Badtibira, teria reinado por 43.200 anos. Esses números não podem ser explicados biologicamente, a não ser que estejamos lidando com seres de outra natureza genética, patriarcas bíblicos e longa vida. Na Bíblia hebraica, o padrão se repete. Antes do dilúvio, os patriarcas viviam séculos. Matusalém, 969 anos. Noé, 950 anos. Enoque, 365 anos, antes de ser levado por Deus. São registros que ecoam a tradição suméria, o que nos leva a crer que a Bíblia manteve, de forma simbólica ou velada, a memória dos antigos reis, sem humanos completos. Um projeto de engenharia biológica, essas longas vidas, essas habilidades sobrenaturais, sugerem que os primeiros reis fossem híbridos, não uma coincidência, mas sim um projeto biológico deliberado. Segundo o livro perdido de Enki, os Anunnaki realizaram experimentos genéticos no Abzu, provavelmente na África. Misturaram o DNA de uma espécie nativa, possivelmente o Homo erectus, com seu próprio material genético. O resultado? O Homo sapiens. Mas os primeiros humanos criados eram estéreis. Foi apenas após novas manipulações que nasceu o verdadeiro Adamu, os semideuses, Nefilim e Titãs. Mais tarde, cruzamentos diretos entre os deuses e as filhas dos homens teriam originado uma geração intermediária. Na Bíblia, são os Nefilim, gigantes que estavam na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Na mitologia grega, vemos os heróis e titãs, seres de força sobre-humana, filhos de deuses imortais. Na Índia, temos os Pandavas, da linhagem Mahabharata, filhos de deuses como Yama, Indra e Vayu. Na América, os fundadores das linhagens incas e maias eram filhos do Sol. Em todos os casos, vemos a mesma história repetida. Os reis mais poderosos não eram apenas reis, eram herdeiros do céu, a dinastia invisível. Esses híbridos se tornaram a elite, fundaram dinastias, transmigraram de civilização em civilização, criaram ordens iniciáticas, guardaram conhecimentos sagrados e passaram o poder adiante, em templos ocultos, em rituais de coroação, em linhagens cuidadosamente mantidas, fora do alcance das massas. E, talvez, apenas talvez, essa linhagem ainda exista, entre as famílias reais do velho mundo, entre os altos escalões do poder, ou mesmo entre figuras públicas que jamais imaginaríamos. Ao longo da história, as civilizações floresceram em diferentes regiões do planeta, com idiomas diferentes, com tradições distintas, com povos separados por oceanos, desertos e cadeias de montanhas, e ainda assim seguiram o mesmo roteiro. O que parecia espontâneo pode ter sido planejado, o modelo estrutural universal. Os registros arqueológicos e mitológicos mostram que o modelo de governo implantado nas civilizações antigas seguia uma base comum e padronizada. Um rei ou imperador que governava por direito divino. Um corpo sacerdotal responsável por interpretar e aplicar a vontade dos deuses. Uma casta militar fiel ao rei que impunha a ordem com autoridade absoluta. Um calendário sagrado que regia colheitas, festivais, guerras e sacrifícios, e símbolos visuais quase idênticos, repetidos com variações de estilo, mas não de essência. Era como se todas essas culturas tivessem recebido instruções comuns de um mesmo ponto de origem, símbolos de poder,
variações de uma mesma linguagem. No Egito, a coroa branca e vermelha simbolizava a união do Alto e do Baixo Egito. No trono, o faraó era retratado ao lado do olho de Horus, o cajado e o flagelo, marcas do domínio divino. Na Mesopotâmia, o disco alado de Enlil pairava sobre templos e palácios. Era o símbolo da autoridade cósmica e do direito celestial ao comando. Na Índia, o chakra solar nas mãos das divindades representava o ciclo do tempo, o poder espiritual e o eterno retorno do Dharma. Na China, o dragão imperial não era um monstro, era o elo com o céu, símbolo da ordem, da fertilidade e da soberania celeste. Na América pré-colombiana, as pirâmides em degraus, as coroas de penas solares e os tronos elevados repetem os mesmos padrões dos zigurates da Suméria e das mastabas egípcias. Até mesmo os cetros tinham semelhanças, em forma de serpentes, raios ou bastões com asas, todos remetendo à autoridade dos céus sobre a terra. Deuses com nomes diferentes, mas com a mesma essência. As divindades também seguem o mesmo padrão simbólico e funcional. Embora seus nomes mudem de cultura para cultura, as funções, arquétipos e histórias permanecem as mesmas. Enki, na Suméria, Etot, no Egito, Hermes, na Grécia, Viracocha, nos Andes. Enlil, o deus da ordem e do juízo, é Marduk, na Babilônia, Baal entre os cananeus, e Yahweh, nas tradições semitas mais antigas. Inanna, deusa da guerra e do amor, é Ishtar, Astarte, Afrodite e até Sekhmet em diferentes mitologias. Mudam os nomes, mudam os símbolos, mas a origem parece a mesma. Calendários cósmicos, astros e constelações. As culturas antigas não apenas adoravam deuses, elas sincronizavam suas vidas com os movimentos dos céus. Os egípcios alinhavam seus templos com Sírios e Órion. Os maias baseavam seus rituais no ciclo de Vênus. Os chineses seguiam calendários lunares associados aos signos celestes. Os babilônios dividiam o tempo em chars e constelavam o céu com base no zodíaco. Esses alinhamentos não eram por acaso. Eram uma forma de manter a realeza em sintonia com o tempo dos deuses. Como se os Anunnaki tivessem deixado, além de um modelo político, um relógio estelar capaz de manter a ordem mesmo após sua partida. A herança de um protocolo ancestral. Por isso, quando olhamos para as semelhanças entre as civilizações da antiguidade, não estamos apenas diante de coincidências culturais. Estamos diante de um possível protocolo de civilização extraterrestre. Um plano replicado nos confins da Terra, implantado com precisão, seguido com fé e transmitido por gerações de reis, sacerdotes e iniciados. Tudo para garantir que a presença dos deuses jamais fosse esquecida. A maioria das pessoas acredita que as antigas dinastias dos deuses desapareceram com o passar dos milênios. Mas será que desapareceram mesmo? Ou será que apenas recuaram para as sombras? Linhagens que persistem. Ao longo da história, diversas casas reais alegaram, e ainda hoje alegam, descender de figuras míticas, heróis lendários ou deuses celestes. A família real britânica, por exemplo, traça sua linhagem até o lendário rei Arthur, e mais além, até os patriarcas bíblicos, como Davi e Salomão. No Oriente, dinastias chinesas e japonesas se afirmavam herdeiras do céu. Na Etiópia, os imperadores diziam descender da união entre Salomão e a rainha de Sabá, um sangue que misturaria a linhagem judaica africana. E talvez há algo ainda mais antigo. Entre os czares russos, entre os merovingios da Gália, entre os imperadores do Sacro Império, o discurso era sempre o mesmo. Nosso direito de governar vem dos céus. Genética e simbolismo.
Estudiosos e investigadores contemporâneos apontam que algumas dessas linhagens compartilham marcadores genéticos raros associados a traços peculiares de resistência, longevidade e cognição. Heráldicas simbólicas repletas de estrelas, serpentes, leões alados e discos solares, e tradições esotéricas que remontam à antiguidade, sempre preservadas longe do olhar público. É possível que essas famílias, essas ordens, essas elites nunca tenham perdido o contato com os conhecimentos antigos. Eles não governam apenas com dinheiro, influência ou tecnologia. Governam com símbolos, com acesso a informações ancestrais, com a consciência de que representam uma continuidade sagrada. Estruturas Anunnaki ativas. Os Anunnaki talvez não estejam mais aqui, fisicamente, mas suas estruturas de poder, seus códigos civilizatórios, seus modelos de hierarquia e seus herdeiros designados ainda estão entre nós, e há quem diga que eles nunca foram embora, apenas assumiram uma posição oculta, aguardando o momento certo, o alinhamento certo, a órbita correta, o retorno dos deuses. Nas Crônicas da Terra, Zecharia Sitchin argumenta que Nibiru, o planeta dos Anunnaki, segue uma órbita longa e elíptica e retorna ciclicamente à proximidade da Terra. Esse retorno, segundo textos proféticos da Suméria, do Egito, da Bíblia e de tradições indígenas, traria o fim de um ciclo e o início de outro, o retorno dos deuses, ou, como muitos o chamam, o fim dos dias. Mas talvez o fim não seja o fim. Talvez seja um reinício, um novo ciclo, onde antigos reis e seus herdeiros ocultos reassumam o trono da humanidade. Se esse episódio fez você refletir, se de alguma forma tocou sua curiosidade ancestral, então ajude o holograma histórico a continuar essa missão. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e buscadores como você. E claro, deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Será que ainda vivemos sob o comando dos herdeiros dos deuses? Ou já rompemos com esse destino? O seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos como este, com profundidade, seriedade e paixão pela verdade. Se quiser contribuir com o canal, confira os links na descrição para apoiar este projeto de forma direta. Toda ajuda é bem-vinda e faz toda a diferença. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Holograma Histórico. Nos vemos no próximo capítulo desta jornada, em busca do passado esquecido e do futuro que nos aguarda nas estrelas. Até lá!